Vou ler os versos 1 a 22 de Esther, capítulo 1, tá bom? Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em cidadela de Suzã. E no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza do seu reino, e o esplendor e a glória de sua majestade. Terminados esses dias, o rei deu um banquete no jardim interno do palácio de 7 dias para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido vermelho, ligadas por anéis de prata a colunas de mármore. Tinha assentos de ouro e de prata num piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber o quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que os servissem à vontade. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei Xerxes já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 oficiais que o serviam, Meumã, Bizta, Arboná, Bigta, Abitá, Zetar e Carcas, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou a ir, e o rei ficou furioso e indignado. Como era costume o rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis e que eram muito amigos do rei: Carzena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã. Eles eram os 7 nobres da Pérsia e da Média que tinham acesso direto ao rei e eram os mais importantes do reino. O rei lhes perguntou, de acordo com a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti? Ela não obedeceu à ordem do rei Xerxes transmitida pelos oficiais. Então Memucã respondeu na presença do rei e dos nobres: a rainha Vasti não ofendeu somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias do rei Xerxes, pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres, e assim também elas desprezarão seus maridos e dirão: o rei Xerxes ordenou que a rainha Vasti fosse à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as mulheres persas e medas da nobreza que ficarem sabendo do comportamento da rainha agirão da mesma maneira com todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito e discórdia sem fim. Por isso, se for do agrado do rei, que ele emita um decreto real e que seja incluído na lei irrevogável da Pérsia e da Média, determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. Também dê ao rei a sua posição de rainha a outra que seja melhor do que ela. Assim, quando o decreto real for proclamado em todo o seu imenso domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos, do mais rico ao mais pobre. O rei e seus nobres aceitaram de bom grado o conselho, de modo que o rei pôs em prática a proposta de Memucã. Por isso, enviou cartas a todas as partes do reino, a cada província e a cada povo, em sua própria escrita e em sua própria língua, proclamando que todo homem deveria mandar em sua própria casa. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, nós pedimos graça, Pai,
Pedimos graça para esse momento em que precisamos que o Senhor venha ao nosso encontro. Venha ao meu encontro me capacitando para transmitir a Tua palavra, a Tua mensagem à igreja. Venha ao encontro de nós como igreja, para que nós possamos ouvir a Tua voz e sermos transformados pelo Senhor, Deus. Confessamos que precisamos de Ti, Pai. E confessamos que cremos que o Senhor não nos abandona no estudo da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Rei. Amém. Quantos aqui conhecem a história de Esther? Ok, segura sua mão aí. Quantos aí conhecem a história de Esther? Okay, um bom número conhece. Quantos já ouviram uma série de pregações no livro de Esther? Alguns poucos de vocês já ouviram. De fato, Esther não é um livro muito conhecido na Bíblia. Não é um livro muito pregado. Na verdade, Esther foi negligenciado por muitos anos. Até o 7º século, por exemplo, da era cristã, não existia nenhum comentário bíblico sobre Esther. Muitos daqueles homens teólogos famosos da história da igreja não escreveram nada sobre Esther, não sequer pregaram sobre Esther nenhuma vez. Trazendo para os dias atuais, um dos maiores pregadores da atualidade, o pastor John Piper, nunca pregou no livro de Esther. Está terminando a carreira dele e nunca pregou no livro de Esther. Esther muitas vezes tem sido negligenciado e deixado de lado, às vezes por não ser muito bem compreendido, mas ultimamente Esther tem voltado a frequentar os púlpitos das igrejas. E eu gostaria de trazer um pouco de um panorama para que nós possamos entender um pouco melhor o livro de Esther. Não é? Para entendermos o livro de Esther, nós precisamos entender que Deus, na história, na sua soberania, Ele decidiu ter um povo dele. Ele decidiu ter um povo particularmente dele. Esse povo era o povo de Israel. E esse povo de Deus tem origem no chamado que Deus faz a Abraão, que está no texto projetado aí, de Gênesis 12, versos 3 e 4. Quando Deus chama Abraão para sair da sua parentela, da terra dos seus pais, e ir para a terra que ele iria mostrar para Abraão, e ele diz a Abraão: olha, eu farei de você um grande povo. Eu vou abençoar vocês. Eu vou abençoar quem abençoar vocês, e eu vou amaldiçoar quem amaldiçoar vocês. E por meio de vocês, e isso fica mais claro depois que é por meio da descendência de Abraão, Deus abençoaria todos os povos da terra. Deus tinha um plano de ter um povo. E esse povo, Deus fez algumas alianças com esse povo. Essa é uma delas. Essa aliança que Deus fez aí, através de Abraão, era uma aliança incondicional. Não importa o que Abraão fizesse, não importa se Abraão cumprisse a sua parte ou não, Deus iria cumprir a parte dele com Abraão. Mas Deus também fez algumas alianças com o povo dele, que eram alianças condicionais. Eram alianças que dependiam da obediência do povo. Uma delas é a aliança mosaica, quando Deus traz a lei e Deus diz para o povo: olha, se vocês me obedecerem, vai acontecer isso, isso e isso. Em contrapartida, se vocês me desobedecerem, vai acontecer isso, isso e isso. E a gente percebe isso acontecendo, e o povo muitas vezes desobedecendo, e os profetas vindo e lembrando o povo de Deus, lembre-se do que Deus disse, lembre-se do que disse Moisés. E nós temos, por exemplo, a profecia de Jeremias. Jeremias, no capítulo 25, ele faz uma profecia dizendo: olha, Deus vai mandar o povo da Babilônia, Deus vai mandar os babilônios. Se você estava aqui algumas semanas atrás, você se lembra que a gente pregou, eu fiz um panorama no livro de Abacuque, lembram disso? E Abacuque está clamando a Deus, dizendo: Deus, até quando? Até quando o Senhor vai tolerar a injustiça e a impiedade no meio do teu povo? E Deus fala para Abacuque: Abacuque, não se preocupe, eu vou punir a injustiça e a impiedade no meio do meu povo, eu vou trazer os babilônios. Abacuque fica surpreso, ele não entende,
E Deus revela mais detalhes sobre isso para Jeremias, que é um contemporâneo de Abacuque. E ele diz para Jeremias, e Jeremias fala para o povo: os babilônios vão vir, eles vão destruir a cidade, eles vão destruir o templo, nós vamos ser levados cativos. E isso acontece. O povo de Deus, o povo pactual, o povo da aliança é levado cativo por um povo estrangeiro. Mas a profecia de Jeremias não termina aí. Jeremias diz assim: depois de 70 anos, Deus vai destruir os babilônios. Deus vai punir o povo da Babilônia por ter vindo tomar o povo dele cativo. E então o povo vai poder voltar para a terra, reconstruir Jerusalém e reconstruir o templo. E isso de fato acontece. Nós vemos isso acontecendo, por exemplo, aí no texto de Esdras. Texto de Esdras, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. E aí Ciro vai dizer: olha, o povo judeu pode voltar para Jerusalém, reconstruam o templo, e todos que estiverem perto ajudem, deem recursos para que eles possam reconstruir o templo. E Esdras deixa claro que essa atitude do rei Ciro foi orquestrada por Deus para que se cumprisse a profecia do profeta Jeremias. Como isso acontece? A Pérsia vem e a Pérsia domina a Babilônia. E a Pérsia passa a ser o maior império que já existiu até aquele momento no mundo. O Império Persa passa a dominar praticamente todo o mundo conhecido da época. O Império Persa passa a vir lá da Índia, do Paquistão, até o Sudão do Norte, até a Turquia na Europa, dominando praticamente todo o mundo conhecido da época. Não tinha muita gente morando em outros lugares do mundo que não fosse no Império Persa. Esdras fala sobre o rei Ciro I, que foi esse governante do Império Persa. E depois de Ciro, nós temos alguns outros reis que sucederam o rei Ciro, de pai para filho, às vezes de irmão para irmão, até que nós chegamos no rei Xerxes, o sexto na dinastia do Império Medo-Persa. E o texto de Esther começa justamente com o rei Xerxes. O texto de Esther começa falando sobre esse rei, o rei Xerxes I, que era o homem mais poderoso do mundo daquela época. E o texto diz que o que vai ser relatado aconteceu no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias. De novo, ele diz aí, desde a Índia até a Etiópia, reinando sobre todo o mundo conhecido da época. No versículo 2, o texto nos diz que o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã. E aqui é importante você guardar essa figura do trono. Existe um motivo porque o autor fala que ele reinava em seu trono. E mais para frente eu vou falar sobre isso. E ele diz que ele reinava na cidadela de Suzã. Suzã era uma cidadezinha que ficava onde hoje fica o Irã. E ali era uma das capitais do Império Persa. O Império Persa tinha 4 capitais. Uma delas era Suzã, que era praticamente inabitável durante o verão. Por isso o rei mudava de castelo, de palácio, ao longo do ano, porque em Suzã era impossível praticamente de se viver durante o verão. E o texto continua, e o texto nos diz no versículo 3, que no 3º ano do seu reinado algo acontece. O rei Xerxes começa a governar com 32 anos de idade. Então aqui ele tem 35 anos de idade, mais ou menos a minha idade. E ele é rei
e ele domina sobre todo o mundo conhecido daquela época. O texto diz que o rei Xerxes, naquela época, naquele ano, ele deu um banquete. E a palavra banquete aqui também é chave no livro de Esther. A palavra aparece 20 vezes no livro de Esther, sendo que em todo o restante do Antigo Testamento, só aparece outras 24 vezes. Então, das 44 vezes que aparece no Antigo Testamento, 20 vezes aparece no livro de Esther. E ele diz que ele deu esse banquete, e nesse banquete estavam presentes todos os líderes militares da Pérsia, todos os seus nobres e oficiais, e os líderes militares da Pérsia e da Média. Os estudiosos dizem que muito provavelmente esse banquete acontece num período obviamente de paz, porque ninguém faria um banquete com todos os líderes militares em tempos de guerra, mas no momento em que Xerxes quer convencer o alto poderio militar do império de que chegou a hora deles atacarem a Grécia novamente. O rei, pai de Xerxes, o rei Dario I, havia tentado uma invasão à Grécia e havia sido derrotado. E agora Xerxes está reunindo os seus líderes, querendo convencê-los de que agora eles têm capacidade, de que agora eles têm liderança, de que agora eles têm potencial de ir conquistar Atenas. E ele faz então esse banquete. Um banquete que dura nada mais, nada menos, segundo o versículo 4, do que 180 dias. Você fez as contas? Foram 6 meses de Caldas Country. Você pode imaginar isso? 6 meses de banquete, 6 meses de festa, open bar, a gente vai ver mais para frente. Foram 6 meses. E você acha que o carnaval dura muito, não é? Você acha que brasileiro festeja demais. 6 meses, 180 dias. E o que ele fez durante esses 180 dias? Ele mostrou. O autor está querendo deixar muito claro aqui. O que Xerxes queria com esse banquete? Ele queria se mostrar aos seus líderes. Ele queria mostrar a sua enorme riqueza, a enorme riqueza do seu reino, o esplendor e a glória da sua majestade. Ele queria se mostrar. É interessante que os historiadores dizem que Xerxes tinha algo em torno de 2.500 toneladas de ouro no seu palácio. 2.500 toneladas de ouro. Só para você ter uma ideia, eu fui pesquisar. Os Estados Unidos, em 2006, a reserva de ouro dos Estados Unidos era de 4.500 toneladas de ouro. 2006, nós estamos falando de algo mais ou menos, é o 6º século antes de Cristo, mais ou menos 2.600 anos atrás, Xerxes tinha 2.500 toneladas de ouro guardados. E ele queria mostrar isso, e para isso ele faz um banquete que dura 180 dias. É interessante que o autor de Esther, ele faz questão de colocar palavras aí, que são palavras litúrgicas, são palavras relacionadas com adoração. Olha as palavras que ele usa. Ele queria mostrar esplendor, glória e majestade. Você está se lembrando dessas palavrinhas? Você já ouviu essas palavrinhas hoje no culto? Lá no Salmo 145, o que fala lá sobre o nosso Deus? Fala exatamente sobre isso, sobre o esplendor, a glória e a majestade do nosso Deus. Volta comigo lá para o Salmo 145, versos 11 e 12. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam dos teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. Você percebe que Xerxes, ele se via como se ele fosse um Deus. Como se ele fosse um Deus. O texto continua e no versículo 7,
vai dizer que terminados esses 180 dias em que só os líderes estavam lá, ele agora abre as portas do palácio para que todo o povo viesse para ter um outro banquete, que agora duraria 7 dias, no jardim interno do palácio. E esse agora não era mais só para os generais, para os oficiais, para os militares, não era só para os líderes do governo, esse agora não era mais apenas para o presidente do Senado e da Câmara, não estavam só os ministros lá, agora o povo todo ia poder entrar nos jardins do palácio e por 7 dias banquetear junto ao rei. Imagine a cena, todos os homens da cidade, no palácio do rei, por 7 dias, bebendo à vontade do vinho do rei. 7 dias, só homens, open bar. Você imagina o que aconteceu? Como era essa festa? Como era esse banquete? Aí o autor ele passa a dar detalhes desse lugar. E é interessante porque, olha os detalhes que ele nos dá. Olha, o jardim desse palácio possuía forrações em branco e azul. Queridos, lembre-se o tempo inteiro, nós estamos falando de mais ou menos 2.600 anos atrás, nós não estamos falando do século 21 da era cristã, ok? O jardim possuía forrações em branco e azul, presas com cordas de linho branco e tecido vermelho, ligadas por anéis de prata a colunas de mármore. Olha, nenhum cerimonial moderno, você tem esse tipo de coisa em Caldas Novas, por exemplo, no século 21. Tinha assentos de ouro e de prata num piso de mosaicos de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. O negócio é tão chique que chega uma hora que o autor fala assim, e etc. Não é? Porque tinha tanta coisa, era tanta pedras preciosas. E é interessante, queridos, que esse palácio do rei Xerxes, na cidadela de Suzã, é o único outro lugar do Antigo Testamento que o autor dá tantos detalhes. Os outros lugares são a casa de Deus, o tabernáculo e o templo, onde você tem todos os detalhes. O único outro lugar além do tabernáculo e do templo é o palácio que tem todos esses detalhes na Bíblia, é o palácio do rei Xerxes. O autor aqui, ele está tentando retratar para a gente como era a vida desse homem que se via como um Deus. Eu não sei se você assistiu, se você não assistiu, eu não recomendo que você assista, mas existe um filme chamado 300, não é? E nesse filme chamado 300, o rei Xerxes está ali. E eu nunca assisti esse filme, mas eu preparando para essa mensagem agora, eu falei assim, deixa eu ver a figura desse rei Xerxes. E eu fiz a bobagem de colocá-la no YouTube, Rei Xerxes 300, e apareceu uma cena desse rei Xerxes. O rei Xerxes é o Rodrigo Santoro no filme. Não pode. Como que eles colocam o Rodrigo Santoro para ser o rei Xerxes? O rei Xerxes, ele se apresenta como Deus. Ele se entende como Deus. Como Deus. E é interessante que na cena que eu assisti, ele está conversando com Leônidas, o rei lá de Atenas, e ele de fato, a conversa é muito clara, ele se vê como Deus. E ele diz para Leônidas, se você se prostrar e me adorar, todo mundo em Atenas, todos os seus inimigos vão se prostrar diante dos teus pés. E é interessante que ele, lembra que eu falei da palavrinha trono, que o autor faz questão de frisar? No filme mostra isso. Ele chega para a guerra sentado num trono que é maior do que esse palco aqui, carregado por dezenas, talvez uma centena de escravos que carregam o trono, enquanto ele lá do alto vai para a guerra e os seus liderados vão guerrear. Ele se sente Deus, ele se vê como Deus. O autor está pintando uma cena aqui para a gente. Ele quer que a gente entenda que nós estamos diante de um homem que acha que controla tudo e todos. Nós estamos diante de um homem que entende que pode comprar, que pode controlar o destino de tudo e de todos. Nós estamos diante de um homem
que pensa ser o próprio Deus. Como eu disse, 7 dias de festa, todos os homens da cidade com open bar. E a pergunta é: onde estão as mulheres? Onde estão as mulheres em meio a tudo isso? O versículo 9, antes disso, olha aí. Antes da gente olhar para as mulheres, o versículo 7 fala de um rei que quer mostrar a sua generosidade. Ele quer deixar claro de que vocês estão bebendo o vinho do rei por causa da generosidade do rei. Vocês não mereciam estar aqui, vocês não mereciam beber o que vocês estão bebendo. Mas eu sou muito generoso, muito bondoso, e porque eu sou muito generoso e bondoso, aqui está o meu vinho, vocês podem beber. E ele dá a instrução de que esses homens pudessem beber o quanto eles desejassem. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Cadê as mulheres? Onde estão as mulheres? Versículo 9. Enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete. O dela era para as mulheres, no palácio do rei Xerxes. Então os homens estão lá no jardim, churrascão rolando, 7 dias de festa, open bar, aquela bagunça, e as mulheres estão em algum lugar do castelo tendo o banquete delas. É preciso a gente entender isso. O rei da Pérsia, ele tinha muitas mulheres e muitas concubinas. Ele tinha muitas mulheres e todas elas moravam no palácio. Então existia uma ala separada do palácio, que era a ala das mulheres do rei. E elas conviviam lá, os filhos conviviam com elas. Na verdade, o rei da Pérsia não via os seus filhos até que eles completassem 5 anos de idade. Porque o rei da Pérsia fazia filhos, mas não criava filhos. E quando o filho fazia 5 anos de idade, ele conhecia o pai. As mulheres estão então no seu cantinho no palácio, fazendo o seu banquete. E aí então o texto nos diz no versículo 10 que no 7º dia do banquete, quando o rei Xerxes já estava alegre, até que demorou, 7 dias, não é? E ele só estava alegre, não é? Já estava alegre por causa do vinho. Ordenou aos 7 oficiais que o serviam, você sabe ler os nomes aí dele, eu não preciso repetir para vocês. Ele ordenou que esses homens fizessem algo. Eles deveriam trazer à sua presença a rainha Vasti, usando a coroa real, porque ele queria o quê? Mostrar. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Muito bonita. Esse homem que se entende Deus, ele quer se mostrar. E parte do se mostrar é usar a esposa dele como um troféu, como uma medalha a ser exibida para os homens da cidade. Existe uma interpretação judaica antiga que eu acho que não está certa, mas pode estar certa, e eu não duvidaria nada de que ela esteja certa, que é de quando o rei diz que Vasti deveria vir usando a coroa real, está implícito que ela deveria vir usando apenas a coroa real. Não é? E se você já viu algum vídeo ou estudou um pouco sobre as cortes medievais, especialmente do Oriente Antigo, você vai entender que não é nada de se estranhar, se é isso o que ele de fato quis dizer. Mas aqui, queridos, começa o humor e a ironia do autor de Esther. O autor de Esther, e você vai ter que perceber isso, ele brinca com a ironia e com o humor o tempo inteiro como forma de fazer o ponto dele, como forma de ensinar o que ele tem a nos ensinar. E é aqui que começa. O rei que se entende como Deus, o rei que entende que controla tudo e todos, o rei que se entende como dono do mundo, manda chamar a sua esposa para mostrá-la. Mas esta se recusou a ir.
Ele mostrou o esplendor, ele mostrou a sua glória, ele mostrou as suas riquezas, ele mostrou a sua majestade, mas ele foi incapaz de mostrar a sua esposa, porque ela se recusou a ir. É interessante aqui, queridos, e você precisa estar atento a isso durante o nosso estudo de Esther, que o autor de Esther, ele usa de um recurso literário chamado peripécia. Já ouviu falar nessa palavra? Peripécia? Não é quando a gente fala de menino levado, não é isso? Ah, mas ele fazia muitas peripécias. Já ouviu essa expressão? Não? Sim? Alguns ouviram, nem todos. Peripécia é um recurso literário. Que recurso literário é esse? É o recurso quando o autor vai criando um clímax. Ele vai criando uma história que aponta para uma direção. E de repente, de forma inesperada, tudo vai para o outro lado. Isso é uma peripécia. Ok? E o autor usa disso. Quando você lê o capítulo 1 e você vê esse Xerxes poderoso que reinava lá da Índia até a Etiópia, que era cheio de glória, majestade, esplendor, que deu um banquete de 180 dias com todos os militares, todos os líderes, todos os oficiais, 7 dias com vinho à vontade para todos os homens da cidade, esse homem que manda e desmanda, esse homem que é dono do mundo, e ele chama a sua esposa para que ela venha, para que ele possa mostrá-la, e ela não vai. Isso é peripécia. Isso é você criar um clímax e mostrar que, de repente, de forma inesperada e súbita, a história muda. E a ironia, ela não para, porque o rei busca orientação legal. Como era costume, diz o versículo 13, o rei, consultar especialistas em questão de direito e justiça, ele manda chamar os que entendiam da lei. E aí diz quem eram esses entendidos da lei, e no versículo 15, ele diz, olha, o rei lhes perguntou, de acordo com a lei. A pergunta do rei ela é muito específica. O que eu devo fazer de acordo com a lei com a minha esposa? E esse rei, que é dono do mundo, que manda e desmanda, mas cuja esposa não lhe obedece, também não é obedecido pelos seus sábios. Porque ele pede para que eles lhe digam de acordo com a lei, e a resposta que vem é: rei, vamos fazer uma lei. Não vem uma resposta de acordo com a lei, mas vem uma resposta de acordo com o desejo do conselheiro, o Mamucã. O Mamucã, um homem poderoso, mas extremamente inseguro, ele diz para o rei: rei, a rainha Vasti não ofendeu só o senhor, não. Ela ofendeu todos nós aqui, rei. Rei, olha só para você ver. Se ele fosse goiano, ele teria falado assim. Olha só para você ver. Se essa notícia se espalhar, rei, você sabe o que vai acontecer? Eu vou chegar lá em casa hoje e eu não vou ter moral mais na minha casa. Rei, minha mulher não vai mais me obedecer. Se as mulheres ouvirem o que aconteceu aqui na corte hoje, elas vão virar para os seus maridos e dizer: nem a rainha obedece o rei. Você acha que você vai mandar aqui em casa, rapaz? Quem você pensa que você é? Rei, a gente precisa dar um jeito. Rei, vamos fazer uma lei. Vamos fazer uma lei para que as mulheres fiquem, para que as mulheres que ficarem sabendo, isso vai causar desrespeito, discórdia. Vamos emitir um decreto real, versículo 19. Determinando que Vasti nunca mais compareça na presença do rei Xerxes. E vamos fazer esse decreto real e se espalhar por todo lado, na língua do povo, para que todos saibam o que aconteceu. Olha a ironia, você consegue perceber a ironia do que está acontecendo aqui? O homem que se acha dono do mundo não tem a obediência dentro da sua casa. O homem que se acha dono do mundo pede por um conselho legal e os especialistas não dão. Vasti se recusa a ir à presença do rei. Qual é a punição que eles sugerem para ela? Que ela nunca mais vá à presença do rei. Era um prêmio, era o que ela queria. Ela deve ter ficado feliz da vida. Eles temiam que as mulheres do reino ficassem sabendo o que aconteceu. Não era esse o temor deles? E o que o decreto faz? Com que todas as mulheres do reino fiquem sabendo o que aconteceu.
O autor está querendo mostrar que esse rei que acha que é dono do mundo, ele é facilmente ludibriado, ele é facilmente levado por conselhos tolos. Eles promulgam o decreto em todo o império, em todas as línguas, e como consequência, o que eles mais temiam, acontece. Todas as mulheres, imagina isso acontece ali no Irã, e eles mandam falar na Índia, eles mandam falar no norte do Sudão, eles mandam falar na Turquia. Quanto tempo demoraria para essas notícias chegarem por vias naturais? Mas agora, como decreto do rei, na verdade a Pérsia inventou os correios. Sabiam disso? A Pérsia foi o primeiro império que ela criou essa comunicação imediata. Os decretos eram dados e ela tinha um sistema em que os funcionários do rei saíam e levando esses comunicados para todas as regiões. E o que eles mais temiam acontece, todas as mulheres ficam sabendo. Queridos, essa é a história do capítulo 1 de Esther. Uma história de um rei que acha que é dono do mundo, que acha que é Deus, mas que não tem obediência na sua própria casa, que é ludibriado, enganado por pessoas que ele julga serem sábios, especialistas na lei, mas que não lhe dão conselhos de acordo com a lei, mas de acordo com sua própria vontade. E a pergunta é, o que isso significa para a gente? Qual é o significado disso para a gente? Eu não sei se você percebeu, mas em momento nenhum você ouviu falar em Deus nesse primeiro capítulo. Você não ouviu falar sobre templo, você não ouviu falar sobre Deus, sobre oração, sobre profeta, sobre Jerusalém, você não ouviu falar sobre nada disso. E nem ouvirá. No livro de Esther, não tem nenhuma menção a Deus. O que isso nos ensina, queridos? A primeira coisa que isso nos ensina, o que o livro de Esther nos ensina, é que Deus age através dos eventos ordinários da vida. Você percebeu que não apareceu nenhum anjo para trazer uma mensagem? Você percebeu que não aconteceu nenhum milagre? Você percebeu que não teve nenhuma intervenção sobrenatural? Queridos, na verdade, o livro de Esther, ele se parece com a minha e com a sua vida muito mais do que, por exemplo, as histórias de Abraão e de Moisés. Alguém já viu a sarça ardente? O mar vermelho já se abriu diante de você? Às vezes a gente tem a ideia de que Deus, ele só age dessas formas. Ele só age, se for ele agindo, vai ser espetaculoso, vai ser milagroso, vai ser sobrenatural. Sabia que a última vez que que existe um relato de um anjo fazendo alguma coisa na terra, no Antigo Testamento, está lá no livro de 2 Reis. Sabia que a última vez em que as palavras "e o Senhor disse a ele" são registradas no Antigo Testamento, está lá no livro de 1 Reis. Queridos, a verdade é que Deus, ele agiu de maneiras espetaculares, milagrosas, com fortes intervenções sobrenaturais, de forma bastante frequente no início da história. Você vê lá no jardim, Deus vindo conversar com o homem e a mulher. Você vê em Abraão, na história de Abraão, você vê na história dos patriarcas, você vê em Moisés, você vê ali na conquista da terra prometida. Mas isso vai cada vez diminuindo. Mas o que diminui são as intervenções espetaculares de Deus. Não são as intervenções de Deus. Deus continua intervindo na história, mas Ele o faz através dos eventos ordinários de nossas vidas, dos eventos comuns de nossa vida. Ou você acha que a desobediência de Vasti, nesse dia, foi uma mera coincidência? Nesse dia ela decidiu desobedecer. Ou você acha que a ideia de Memucã fugiu ao controle de Deus?
Queridos, Deus está agindo através dos eventos ordinários da vida. Nós não podemos ver, mas Deus está agindo para garantir o bem do seu povo. Você se lembra? O povo de Deus faz parte do Império Persa nesse momento. O povo de Deus faz parte desse império. E Deus prometeu que Ele ia fazer o que com o povo dele? Ele ia cuidar do povo dele. E o que Deus está fazendo? Deus está cuidando do povo dele. O povo consegue ver? Não. Mas Deus está fazendo isso. Eu coloquei como título da nossa série, O Coração do Rei nas Mãos do Senhor, porque tem um versículo no livro de Provérbios que eu gosto muito. É Provérbios capítulo 21, verso 1, que diz assim: o coração do rei é como um rio, controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Para onde quer. As decisões da história mundial, as decisões da sua vida estão nas mãos do Senhor. E Ele as dirige para onde Ele quer. Deus age através dos eventos ordinários da vida. A história de Esther é uma ilustração viva daquilo que o apóstolo Paulo ia ensinar 600 anos depois, lá quando ele escreve aos Romanos, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O autor de Esther, sem mencionar Deus, sem dizer como Deus estava fazendo, ele vai contando para a gente como Deus faz isso através de todas as coisas. Não é só abrindo o mar vermelho, é fazendo Vasti se recusar a ir à presença do rei. É fazendo o Memucã ter uma ideia que não tinha nada a ver com a lei. Deus está agindo para o bem do seu povo. O rei que se acha Deus, na verdade está sendo governado pelo único Deus. Ele não está acima do Senhor, pelo contrário, o coração dele está nas mãos do Senhor. É interessante, queridos, que Xerxes também, nós podemos aprender, porque ele é uma antítese de Jesus, o verdadeiro Rei Deus. É interessante que a gente fica pasmo, nós ficamos embasbacados e nós ficamos boquiabertos com coisas muito pequenas. O texto fala que Xerxes deu um banquete de 180 dias para mostrar a glória dele. E a gente fala, uau, 180 dias para mostrar a glória dele. O que diz o Salmo 145 que nós lemos no começo do culto? Que a glória do nosso rei, ela é eterna. O reino dele é eterno. Ainda que o rei Jesus fizesse um banquete que durasse apenas 180 milhões de anos, ele não seria capaz de mostrar toda a sua glória, todo o esplendor da sua majestade. 180 dias não dá nem para começar a ver a barra do manto da majestade de Jesus. Nós precisamos tomar cuidado, queridos, porque nós ficamos impressionados com coisas muito pequenas. Um banquete de 180 dias para mostrar a sua glória é muito pouco. O rei Xerxes reinou sobre o maior império que a terra já viu, mas a palavra de Deus nos diz que Jesus usa a terra como o estrado dos seus pés. Xerxes mostrou sua glória por 180 dias aos poderosos. Jesus nos chama para desfrutarmos da glória dele por toda a eternidade. Xerxes quis proclamar sua generosidade, dando vinho ao povo num banquete de 7 dias. Jesus entregou sua própria vida para que possamos desfrutar de um banquete celestial e de uma vida eterna
com ele. Xerxes usa sua noiva como um troféu. Jesus se entrega para salvar a sua noiva. Nosso rei, queridos, é um rei infinitamente maior, mais poderoso, verdadeiramente generoso e que usa o seu poder para nos servir, ao invés de nos usar para o seu poder. Esse rei, o rei Jesus, ele estava agindo através dos eventos ordinários da vida do Império Persa. Através da recusa da rainha, através do conselho dos nobres, para proteger o seu povo e para cumprir a sua aliança. Ele fez assim com Israel, ele faz assim comigo e com você hoje. O livro de Esther nos ensina, queridos, que nós podemos confiar no nosso rei, mesmo quando não percebemos o seu agir. Nós podemos confiar no nosso rei mesmo quando nós não o vemos, porque ele está agindo, ele está nos vendo e ele está cumprindo as suas promessas. Aliás, na maior revelação de Deus, a encarnação do Senhor Jesus Cristo, Deus estava oculto. E muitas vezes eu e você estamos clamando ao Senhor, achando que Ele não está agindo. E Ele está dizendo para mim e para você: eu sempre estou agindo. Em todos os eventos da sua vida, eu estou agindo. Eu estou vendo. Eu estou cuidando. Eu estou guardando. Porque eu não sou como o rei Xerxes, que usa pessoas para os seus próprios fins. Eu sou o rei Jesus. Eu me dou para te salvar. Eu me entrego para te trazer, não para um banquete de 7 dias, mas para ser parte da minha família por toda a eternidade. Queridos, o livro de Esther vai nos ensinar de que quando nós não vemos Deus agindo, pela fé, nós podemos crer que Ele está agindo, de forma oculta, mas de forma poderosa, mesmo que Ele precise mudar os destinos do maior império da terra, Ele irá fazê-lo, para guardar o seu povo e cumprir as suas alianças. Nós podemos confiar no nosso Rei. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos dar graças ao Senhor, nós queremos te agradecer e bendizer o teu nome, porque nós servimos ao verdadeiro dono, não apenas da terra, mas de todo o universo. Nós te bendizemos porque o Senhor não nos convida para um banquete de 7 dias, nem de 180 dias. O Senhor nos convida para a vida eterna, para sermos teu povo, para sermos tua família. O Senhor não nos oferece vinho para nos embriagar, o Senhor nos oferece o teu amor leal, a tua graça, a tua misericórdia, o sangue do teu Filho que nos dá todas essas coisas. Nós te louvamos, porque seja na recusa da rainha Vasti, sejam nos conselhos de Memucã, sejam nas decisões do nosso chefe, do nosso prefeito, do nosso governador, do nosso presidente, seja nas decisões do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos filhos, dos nossos irmãos, em cada detalhe de nossas vidas, nós podemos descansar, crendo que o Senhor está cuidando de nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.